Tá começando mais um episódio de Quarta Parede, o nosso programa, podcast, videocast. Estamos em todas as mídias. Você pode só ouvir, você pode olhar pra gente também. Veja só que privilégio olhar pra essas duas pessoas que estão aqui hoje. Privilégio não sei de quem, né? Mas a gente quer acreditar que sim. E a gente é o programa oficial do Porto Alegre em Cena, onde batemos papo com os espetáculos, as performances. E hoje nós vamos falar com o Bruno Fernandes, das histórias do Vovô Cascudo, uma das peças que compõe a programação do Enceninha, teatro infantil. A gente estava falando aqui que ele é infantil, mas ele é para todo mundo, né? É uma peça que agrada a todo mundo. Tudo bom, Bruno? Seja bem-vindo. E fala um pouco pra gente dessa história do Vovô Cascudo, por favor. Tudo bem. Então, As Histórias do Vovô Cascudo é um espetáculo infantil do Depósito de Teatro, que tem a dramaturgia baseada nas histórias, nos contos do Luiz Câmara Cascudo, que foi um folclorista brasileiro, lá do Rio Grande do Norte, que existiu numa época em que nem existia Google. Então, ele tem uma característica que o trabalho dele, ele fez uma enciclopédia, vários livros, assim, com contos brasileiros, do folclore brasileiro, né? Então, assim, da cultura indígena, da cultura negra também, dos portugueses, enfim, todos esses pilares que construíram, né, a nossa história. E ele tinha essa característica de trazer histórias, trazer contos que são passados pela oralidade, né? Então, de boca para boca, de pessoa para pessoa, tentando descobrir da onde que vem essa história. A história do negrinho do pastoreio, da onde que vem essa história? E era o trabalho que ele fazia. Ele gostava de contar histórias e de tentar descobrir da onde que surgiram as histórias que ele contava. Então, o Vovô Cascudo é um espetáculo que é um avô, que é o Vovô Cascudo, que é baseado nesse cara, mas é um personagem, né, dentro da nossa história infantil ali, que ele conta histórias para os seus dois netinhos, que é o Pepe e a Marilu. Eu faço o papel do Pepe. E então o vovô vai contando as histórias, contando esses contos, e a gente vai encenando eles, brincando dessas histórias, né? Então, é um espetáculo que traz essa característica da contação de histórias, né? E do brincar de contar histórias, brincar de viver histórias, brincar de viver personagens e também dessa relação familiar, assim, né? Dos netos que gostam dos avós, do avô que de vez em quando enche o saco dos netos ali, mas na verdade ele gosta. E isso diz um pouco também da nossa história também, né? Da experiência que a gente tem com a nossa família. Sim. E aí eu acho que também o espetáculo traz esse lado, esse lugar de enxergar a família ali também. E lembrar da nossa infância, né? Te lembra da tua infância fazendo a peça? Eu lembro, sim, porque quando eu era criança, eu adorava brincar de inventar histórias. Então eu inventava os meus personagens, eu inventava os meus super-heróis, e eles tinham poderes que eu escolhia, coisas que eu gostava de fazer. Então as minhas brincadeiras com meus primos, com meus amigos, eram geralmente histórias que a gente ia inventando. Principalmente eu, né? Que era mais inventador de histórias. Então eu lembro muito disso, assim, quando a gente fez o processo, eu tentava lembrar de quando eu era criança e dessa vida que eu sentia quando eu inventava histórias, quando eu me colocava no lugar de personagens. Então eu acho que foi um processo muito enriquecedor, porque eu pude revisitar quem é o Bruno, a criança, assim. E eu acho que quando a gente apresenta, a gente não pode deixar de lembrar dessa criança, né? Porque a gente é criança, depois vira adulto, parece que quer esquecer de quem a gente era quando a gente era criança, né? E o ator não pode esquecer, né? Tem que estar sempre brincando, assim. Então eu penso nisso, assim, quando eu faço. Pois é, e isso, né, tá sempre brincando. A gente tá falando aqui de um espetáculo que ele como tu falou, né, uma contação de história, uma relação dos avós com os netos. Deve ser divertidíssimo fazer. Como tem sido essas apresentações? A peça estreou no ano passado, né? Isso, a peça estreou ano passado, a gente fez uma temporada na Alva Moreira, depois a gente participou do Teatro a Mil, que é um programa do Sesc, que leva o espetáculo para cidades do interior do Rio Grande do Sul para apresentar para centenas, milhares de crianças. A gente fez uma temporada no São Pedro também, para públicos diferentes, né? De idades diferentes. Tipo, o público da escola, quando as crianças vão com a escola ver a peça,
Não é como o público quando as crianças vão com os pais no teatro, né? Então a gente teve a oportunidade... Se comportam menos? Se comportam diferente. Diferente. Diferente, assim. Então a gente teve a oportunidade de apresentar para as crianças bem pequenas, para as crianças maiores, para as crianças que vão com os pais, para as crianças que vão com a escola. E as coisas funcionam diferente também, né? Tem umas partes que elas gostam mais, outras partes que funcionam melhor com outro tipo de público, assim. Desculpa se a minha pergunta parece meio vaga, mas como tu te sente com o público infantil te assistindo, assim? Como que é essa relação de troca com crianças? Eu acho que é difícil, porque as crianças, às vezes, elas não gostam e dá pra perceber. E eles não fazem questão de fingir. Não fazem questão de fingir. Então, eu me sinto desafiado sempre, assim, né? Mas, principalmente, também, da gente botar fé que a criança é esperta, né? Que ela é inteligente. Não fazer de trouxa, né? Não fazer a criança de boba, porque acho que quando ela não cai. Não cai, sabe? Então eu acho que é uma experiência de uma, sei lá, de uma honestidade também, de uma sinceridade, quando a gente tá lá brincando com as crianças, assim, convidando elas. Eu acho que elas gostam que a gente convide elas para fazer junto, para participar. Então também é uma experiência é uma atuação também de estar sempre trocando o olhar com o público, né? Então a gente olha para as crianças, a gente comenta com elas, assim. E rola isso de pegar pra participar da peça, de alguma brincadeira? E na nossa peça não rola, não tem essa parte, mas durante a peça as crianças ficam à vontade, às vezes, de falar, de brincar. Sabe aquele famoso, tá ali atrás, tá ali atrás, tá ali atrás. E aí a gente reage a isso também, né? Mas é muito delas... Durante o espetáculo a gente apresenta 4 histórias que o vovô conta, né? Então elas reagem às histórias, elas são bem diferentes. E então a gente tem essa oportunidade também de ver essas diferentes reações durante o espetáculo, né? Uma data no Porto Alegre em Cena, né? Dia 18 de março. Eu acho que né? Dia 18 de março, Isso. no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. É. Quem que deveria ir curtir essa peça? Todo mundo que tiver afim de a família, o pai, a mãe, o filho. É uma peça, eu acho que, como tu falou, assim, para geral assistir, né? Não é só as crianças que vão se divertir, os adultos também se divertem, né? E fala sobre isso, sobre a nossa cultura, né? Sobre esse tempo da brincadeira, da troca, do contato físico. E do contato imaginário também, dos mundos que a gente imagina, das pessoas que a gente se transforma quando está ali. Eu acho que é um público que gosta disso, de ver a expressividade ali da imaginação. Pois é, eu fico às vezes eu pego a gente falando aqui antes, né? O que agrada, né? Por que tem uns canais de YouTube que as crianças congelam na frente, né? E peças de teatro geram o mesmo efeito, né? O que acontece ali que captura tanto a atenção de uma criança, né? Não sei. Eu não sei se essa pergunta é fácil de ser respondida. Eu acho que não é fácil, não. Né? Porque, assim, por exemplo, tem uns canais que as crianças ficam vendo outras crianças brincando. E daí a criança fica parada ali olhando um vídeo de uma outra criança brincando. E tu pensa, por que a criança não tá brincando? E tá vendo uma outra criança brincando, aquilo entrete ela? Não sei. Tem gente que gosta de ver outras pessoas jogando futebol. Ela não tá jogando, ela só tá sentada no verdade, sofá. boa colocação. Venha se divertir com as histórias do Vovô Cascudo. Bruno, muito obrigado por ter vindo, por ter emprestado os teus minutos pra gente. Valeu. Confira toda a programação do Enceninha, toda a programação do Encena no site do Porto Alegre Encena e também nas redes sociais do festival. Não deixe de perder nada que tem na programação desse ano, tem muita coisa legal. Até o próximo episódio do Quarta Parede.